Eu imaginava já como seria, mas agora com a Sarah no buchinho da minha princesa, eu fico pensando, pô, tem que investir pra ela quando ela completar 18 anos. Como vai ser, né? Será que ela vai fazer faculdade? Será que não? Tem que deixar ela escolher, lógico, se ela apresentar uma escolha racional, mas a gente precisa se preparar. Nós, pais, precisamos nos preparar, não é verdade? E aí, tô fazendo vários estudos, inclusive vocês me perguntaram por que eu ainda não comecei a carteira da Sarinha. É porque eu quero começar de maneira bem categórica com vocês, de maneira bem didática, e para poder abrir uma conta no nome da Sarinha, ela precisa de certidão de nascimento, né? Como é que eu vou abrir uma conta para ela sem que ela nem nasceu ainda? Não tem como. Tô esperando ela nascer pra gente oficialmente começar o quadro da Sara. E eu já tô fazendo vários estudos, justamente para apresentar para vocês as melhores soluções. E aí hoje eu trouxe aqui o estudo que eu estava fazendo um estudo bem tranquilo aqui. Sabe por quê? Na quinta-feira a gente foi fazer o ecodoppler do coraçãozinho da Sara, para ver se tá tudo bem certinho, se existe um canal que conecta a parte direita do coração com a parte esquerda, que precisa estar pérvia, isso no bebê, né? Enfim, porque não tem respiração pulmonar quando tá dentro do útero, enfim. E aí a gente foi lá ver se tava tudo certinho, se não tinha nenhuma malformação cardíaca, graças a Deus, papai do céu abençoou aí, não tem nada, Sara tá 100%. E aí eu tava conversando com o médico lá, que é um colega meu de profissão, conversei muito com ele, já me ajudou muito, reanimar muito paciente, já desfibrilei uns 2 ou 3 pacientes na frente dele, e ele falou assim, pô, Léo, ele também acabou de ter uma bebezinha. Ele falou assim, pô, Léo, eu vou investir agora porque meu filho mais velho já tem 18 anos, entrando na faculdade, e agora eu quero investir pra minha outra filha, né, que tá nascendo aqui agora, não vou falar o nome dela, mas... E aí eu quero investir pra ela, pra quando ela chegar nos 18 anos, ela ter liberdade também de fazer faculdade, tranquilo e tal. E aí a gente falou um pouquinho sobre os tesouros IPCAs. E aí eu quero começar esse vídeo aqui. Cara, presta atenção que esse vídeo aqui vai abrir uma caixinha na sua cabeça. Abrir uma caixinha na sua cabeça. Presta atenção. Quando a gente tá falando de um investimento pra longo prazo, normalmente o que vem na sua cabeça é ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, não é verdade? Montar uma carteira forte, porque é isso que comprovadamente funcionou no longo prazo, não é verdade? Só que, quando a gente fala assim, pô, com 18 anos, daqui a 18 anos exatos eu quero sacar, me parece que no coração de muita gente brota uma insegurança. Nossa, e se chegar a 18 anos e os ativos estiverem caindo? Eu vou ter que colocar em alguma coisa que seja fixo, ou seja, eu vou colocar na renda fixa. E aí muita gente vem aqui pro Tesouro Direto e fala, pô, eu não posso, pelo menos se você acompanha o canal, né? Eu não posso colocar em Selic, porque apesar de Selic estar rendendo 15% hoje ao ano, não tem garantia de que daqui a 45 dias, quando o Copom fizer uma reunião, vai continuar rendendo 15%. Então, eu não quero perder a rentabilidade que eu poderia ter num pré-fixado, por exemplo, de 13,61%. Só que no pré-fixado, o de mais longo prazo que eu tenho é o de 2032, ou seja, daqui 7 anos, depois eu não tenho mais longo do que isso pré-fixado. E ainda vem o medo de, pô, se eu pré-fixar a minha taxa a 3% e a inflação bater 10%, eu vou ter 2 de ganho real, 3 de ganho real? Cara, eu acho que é melhor então, conclusão sua, minha também, eu acho que é melhor então a gente colocar o nosso dinheirinho que estamos investindo pra Sarinha em alguma coisa que repasse a inflação. Porque aí quando chegar lá, ela vai estar com 18 anos, eu vou estar com 46 anos, e aí a gente vai ter o dinheiro investido corrigido pelo menos pela inflação. Ou seja, pelo menos, se não tiver rendido nada, só vai corrigir pela inflação e vai manter o poder de compra. O ideal é que a gente tenha algum rendimento. E aí começa a aparecer esses tesouros IPCAs, né? IPCA mais alguma coisa, IPCA mais. IPCA mais o quê, Léo? IPCA mais 7,93. Então, repasso o IPCA e ainda rende 7,93% ao ano. É muita coisa, galera. É muita coisa isso aqui. Só que o vencimento 2029. Como eu quero que a Sarinha, minha princesa gritou lá de longe, não é Sarinha não, é Sara. Como eu quero que a Sara pense nesse dinheiro, pense, né? Porque eu nem sei se vou entregar, mas pense nesse dinheiro quando tiver 18 anos, eu preciso de um título que vença lá em 2025. Mais 18 anos, um que vença em 2043. 2043 pra frente. Então esse aqui, por exemplo, não serviria. Esse aqui já passou da hora, né? Esse aqui já passou. Se eu tô olhando pra faculdade dela, imagina, 2043, faculdade, vamos supor que seja medicina, que é o curso mais longo, 6 anos. 2043 mais 6 é 49, já passou. Ela já teoricamente já passou o período de faculdade. A maior parte dos cursos é entre 4 e 5 anos. Então, teoricamente, eu teria que ter esse dinheiro em mãos, ou pelo menos parte dele, em 2043. E aí a gente tem algumas modalidades. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Isso aqui é realmente, de verdade, do fundo do coração, coisa que eu tô estudando pra fazer pra minha filha. Por isso que eu tô te passando, entregando tudo aqui que eu posso entregar pra vocês. Se eu pegar o Tesouro IPCA 2040, esse tipo de tesouro é assim, ele rende IPCA mais os 7,25 que eu contratei aqui, e ele vai render até 2040.
porque eu não vou mexer nele, né? Eu quero levar até o vencimento. Em 2040 vai cair todo o dinheiro na minha conta. E aí eu vou ficar 2041, 42, 43 com esse dinheiro na conta. Colocar, sei lá, para render num CDI. E depois eu vou tirando e dando para ela o gasto mensal. Pode ser feito isso. Outra coisa que eu posso fazer, como eu tô olhando para a faculdade, eu posso pegar o Educa Mais 2043, que é exatamente 18 anos, tá vendo? Exatamente 18 anos. Quando eu pego o Tesouro Educa Mais, eu vou deixar esse IPCA mais 7,17 rendendo até 2043. E quando dá 2043, o dinheiro não cai de uma vez na minha conta. O Educa Mais e o Renda Mais, ele funciona diferente. Vou te explicar aqui como que funciona o Tesouro Educa Mais, tá? Olha lá, isso aqui é documento do próprio Tesouro Direto. Lá, o Tesouro Educa Mais, ele possui a particularidade de não pagar seu principal em uma única parcela do vencimento, ou seja, ele não cai todo o rendimento lá. Por exemplo, se eu comprar o de 2043, não vai cair tudo na minha conta de 2043. O que que ele vai fazer? Neste caso, o principal é pago em 60 parcelas mensais, que se iniciam na data da conversão e terminam de ser pagas 60 meses depois, na data de vencimento. Ou seja, tela preta, né? Preciso explicar para vocês isso aqui na tela preta, ó. Vamos comigo aqui. Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe desse desenho aqui, que é o desenho básico do próprio Tesouro Direto, tá? E aí, quando a gente tá falando do Tesouro Renda Mais, vou pegar aqui o Educa Mais como um exemplo, a gente investe um dinheiro X aqui, ó, pegamos nosso dinheiro X aqui e colocamos ele aqui, tá? Dinheiro X, colocamos ele aqui. E aí a gente investiu no Educa Mais 2043, ou seja, vai render o IPCA mais 7,12, que foi o que a gente contratou, até 2043. Então ele vem rendendo, vamos supor que eu coloquei R$100. Aí R$100 vai render, até 2043, certo? Vamos supor que esses R$100 viraram, tá? Só um exemplo didático, não fiz a conta, só pra você entender. R$600 lá em 2043, multiplicou 5 vezes, beleza? Então em 2043 tô lá com R$600. Vai cair os R$600 de uma vez na minha conta? Como, por exemplo, funciona o Tesouro IPCA normal, que é a NTNB normal, que a gente chama, ó, Tesouro IPCA 2040, 2029, 2050, esses aqui caem de uma vez. Então, quando chega lá, ó, em 2043, se ele fosse um tesouro normal, esses 600 ia cair direto lá na minha conta, lá na conta corrente, tá? Lá na conta corrente. Só que no Educa Mais funciona diferente. Esse 600, ele será dividido em 60 parcelas. 60 parcelas mensais. Por quê? 5 anos. O Tesouro Direto parte do princípio que a maior parte das faculdades duram 5 anos, então os investimentos feitos no Educa Mais é para durar durante 5 anos. Ou seja, exemplo didático, tá? É como se esses R$600 ele fosse dividido em 60 parcelas, e aí aqui não é assim, tá? Bem certinho, mas é como se ele estivesse pagando então R$10 por cada parcela. Então em um mês é R$10, no outro mês R$10, no outro mês R$10, no outro mês R$10, no outro mês até a parcela 60. Que vai cair lá mais R$10, beleza? Esses R$10 é só os juros? Porque perceba, R$100 viraram 600. Esses 600 é só juros? Não, os juros mesmo que rendeu foi R$500. R$100 é do principal, é o dinheiro que eu coloquei lá. E quando eu tô recebendo esses 10 a 10 aqui, todo mês eu recebo 10. O que que esse 10, vou puxar esse 10 aqui pro canto, ó. O que que esse 10 é? Principal, que é o dinheiro investido, tá? O dinheiro investido, ou seja, uma parte desses R$100 que eu investi, mais juros. Então é uma parte do principal, mais uma parte de juros. O que quer dizer, então, pra gente finalizar o entendimento aqui de como funciona o Educa Mais, o que quer dizer, então, que lá na 60ª parcela, na última parcelinha, eu vou receber meus últimos R$10, e na 61ª, acabou. Eu não vou receber parcela, eu não vou ter mais nada investido, nada. Desapareceu aquele dinheiro, ele desapareceu, né? Ele veio caindo mensalmente na sua conta durante 5 anos. É isso. Esse é o funcionamento do Educa Mais. Ou seja, é perfeito para faculdade? Não posso dizer que não é, não, tá? Foi uma baita ideia. Por quê? Porque quem não consegue se controlar, investe um dinheiro, quando chegar lá, a época da Sara entrar na faculdade, eu vou receber mensalmente e já passa esse dinheiro mensal para ela. Quando passar 5 anos, acabou. Os meus R$100 é como se eles fossem aqui, por exemplo, desses R$10, R$2,50 desses R$100 que tá vindo, mais R$7,50 aqui dos juros que estão vindo, entende? E aí, no final, eu não vou ter nem os R$100, nem os 600, nem nada. Não vou ter nem o juro, nem o principal. Vai acabar todo o dinheiro, beleza? Ideal? Não. Eu gostaria de criar algo pra Sara que durasse pro resto da vida dela. Pro resto da vida dela. Entreguei com 18 anos uma renda de, sei lá, R$1.000, e aí ela vai ficar com isso pro resto da vida. No caso do Educa Mais, eu entrego lá pra ela com 18 anos R$1.000 de renda, em 5 anos vai acabar, beleza? E aí eu fiz algumas simulações aqui, ó. Qual que é a diferença do Educa Mais? Qual que é a diferença do Educa Mais? Que tem muita gente que tem essa dúvida. Do Educa Mais para o Renda Mais. Diferença nenhuma. É só o tempo. Olha só o que que o documento aqui do Renda Mais fala, ó. Além disso,
isso não possui a particularidade de pagar o principal em uma única parcela na data de vencimento. Mesmo parecido? Possui particularidade de não pagar. Mesma coisa, tá vendo? O Renda Mais e o Educa Mais é a mesma coisa. Só que no Renda Mais, qual que é a diferença? Olha lá, no caso, o principal é pago em 240 meses. 240 meses. Ou seja, lembra lá do nosso desenho lindo? Que no Renda Mais demoraria 60 meses para ir pagando? No Educa Mais demoraria 240 meses. Ou seja, os R$ 600 seriam divididos em 240. Ao invés de receber R$ 10, eu receberia só R$ 2,50. Só que ao invés de receber só durante 5 anos, eu iria receber durante 20 anos. 240 meses. Entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, qual foi o questionamento do médico? Qual foi o questionamento? Será que faz sentido investir então no Educa Mais para poder ajudar minha filha na faculdade? E aí vamos fazer a conta. E ele ainda disse o seguinte, porque eu tô com dinheiro parado e eu quero investir tudo. Então, esta simulação específica, para que fique bem claro, depois a gente pode fazer outras simulações. Se você não se encaixa nessa simulação, tá aí o site Tesouro Direto para você fazer suas simulações. Ah, não fique bravo se isso aqui não encaixa direitinho na sua vida, porque é óbvio que não vai encaixar na vida de todo mundo. Algumas pessoas têm um tipo de realidade, outras têm outros, melhores, piores, enfim, medianas. Aqui eu peguei a realidade do que ele me passou. E aí você pode aplicar a sua realidade. Ele queria fazer um aporte único para daqui a 18 anos ele ter e entregar para a filha dele R$ 3.000 por mês. R$ 3.000 por mês. Então qual que é o objetivo desse meu amigo? Ele falou assim, Léo, eu quero investir um dinheiro agora, que quando a minha filha completar 18 anos, eu consiga pagar para ela uma mensalidade, para ela pagar aluguel, para ela, se não passar na faculdade federal, pagar um pedaço da faculdade, pagar energia, parará, custear a despesa dela durante 5 anos, que é o período da faculdade. É isso que eu quero, Léo. Beleza. O Educa Mais 2043, então, seria excelente para manter esses pagamentos durante 60 meses. E aí, perguntei para ele, quantos que você quer dar para sua filha mensalmente? Ele falou, R$ 3.000. Então, aqui no próprio site Tesouro Direto, ó, quando você clica aqui, por exemplo, Tesouro Educa Mais e clica simular, você vai entrar nessa paginazinha aqui, ó. Você consegue abaixar aqui e fazer suas simulações, tá vendo? Eu fiz aqui a simulação. Qual a idade atual do estudante? 0, que vai nascer ainda. Qual a idade que ela entrará na universidade? 18 anos, tô supondo. E aí, coloquei aqui o mesmo exemplo lá que o médico utilizou, que é pagar R$ 3.000 por mês, ajudando a filha dele todos os meses durante 5 anos. Qual o investimento inicial que ele deveria fazer? R$ 48.000. Porque aí, ó, seu investimento inicial será suficiente para atingir a meta dele. Léo, eu quero também a mesma coisa que esse médico falou. Eu quero dar também R$ 3.000 para minha filha, ou pro meu filho, quando ele completar 18 anos, durante 5 anos para ele fazer a faculdade. Só que agora eu só tenho R$ 1.000 para investir. É só você colocar aqui, ó, R$ 1.000 na simulação. E aí você simula, aí aqui vai dizer para você, ó, você tem que colocar R$ 1.000 agora e do 382 por mês, todos os meses, até chegar 2043. Observação importante, porque parece muito simples, né? Mas a rentabilidade hoje está de IPCA mais 7,12. Daqui 2 anos não sabemos quanto que vai estar. Então é 382 por mês de aporte que você teria que fazer para esses R$ 1.000 mais os 382 por mês virarem 3.000 de renda passiva durante 5 anos, se a rentabilidade continuar IPCA mais 7. Se não continuar, o que é óbvio que não vai continuar, pode subir, pode descer, mas parado não vai ficar, pode ser que você precise aportar mais ou aportar menos. Como a gente está historicamente em taxas muito altas, a gente bateu isso aqui só em 2016. Depois nunca mais, antes da hiperinflação nunca mais. Foi 2016 e agora. Como a gente está historicamente em taxas muito altas, seria interessante, caso você queira aplicar essa estratégia, aplicar o máximo que você consegue agora, porque senão depois você provavelmente vai ter que aportar mais, entende? Então aqui eu fiz a conta e ele teria que aportar R$ 48.000 para que ele só colocasse os 48.000, não precisasse colocar mais dinheiro nenhum, ele ia só esperar os 18 anos e lá no 18º ano, quando a filha dele fizesse a matrícula na faculdade, ele, pá, toma aqui, filho, ó, você tá aposentada com R$ 3.000 por mês, por 5 anos, até você finalizar a sua faculdade. Se você não terminar a sua faculdade de 5 anos, acabou, a ajuda do papai acabou, aí você que se vire. Essa foi a primeira simulação. Possível? Possível. Inclusive, se você me segue, você sabe que eu tenho a minha carteira, eu monto a minha própria carteira, porque ainda não sou aposentado, ainda não acumulei o patrimônio que eu quero acumular, então tô investindo meu dinheiro e você consegue acompanhar todos os aportes que eu faço. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, dê o like no vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar com os meus aportes, com os meus erros, com os meus acertos, com esses vídeos aqui que eu quero te ensinar o máximo possível. Literalmente dá 320%. 220% papai do céu e 100% do Léo. Beleza? E aqui o Léo ainda tentando melhorar cada dia mais. Você sabe que eu tenho uma parcela em renda fixa que daria pra eu fazer esse investimento aqui, ó. R$ 48.000 e só esperar. E depois eu aposentaria minha filha ali por... Aposentaria entre aspas, né? Cuidaria da minha filha com R$ 3.000 por mês, ajustado já pelo IPCA, tá? Não é R$ 3.000 de agora. Porque lembra que é IPCA mais alguma coisa. Então é o que estaria valendo R$ 3.000 lá daqui a 18 anos, durante 5 anos. É uma estratégia, tá? É uma estratégia.
estratégia. É a melhor? Sendo bem sincero, eu acredito que até dá uma pressão, R$ 3.000 tá muito, que aí até dá uma pressãozinha nela pra ela terminar logo a faculdade, né? Não que ela precise fazer faculdade, mas se você der 3, 5 mil reais pro seu filho todo mês, você vai, né? Porque vai fazer o quê? Não precisa fazer mais nada da vida não, ué. Tá aposentado já com 18 anos, vai fazer o quê? Depois eu posso até gravar um vídeo pra vocês sobre as minhas opiniões, não que elas sejam as corretas, né? Mas as minhas opiniões sobre como que a gente deveria pensar no patrimônio para os nossos filhos. Como que a gente deveria passar, como que eu penso hoje, que isso pode mudar, né? Quando a Sara tiver 18 anos, eu vou estar 18 anos mais velho. Pode ser que eu tenha mudado meu pensamento. Mas se vocês quiserem isso aí, depois posso deixar um comentário o que o Léo de hoje vai fazer para sua filha de 18 anos depois. Inclusive, você vai poder acompanhar. E aí eu pensei, pô, e se a gente colocar no Renda Mais? Porque no Renda Mais, eu supus aqui que teria 30 anos para 48, justamente para simular os 18 anos, né? E aí, que era a mesma renda, R$ 3.000. Só que agora, lembra, o Renda Mais é para 20 anos de aposentadoria. O Educa Mais é 5 anos. O Renda Mais é 20 anos de fluxo de caixa. É 20 anos, todos os meses eu recebendo R$ 3.000. Então, pô, são 15 anos a mais. Logo, eu vou precisar de mais dinheiro. Então, para poder aqui eu só colocar o dinheiro de uma vez e daqui a 18 anos eu receber R$ 3.000 por mês durante 20 anos, eu terei que investir R$ 151.000. Entendido até aí, né? Então, tem essas duas simulações. E aí, agora que eu quero te mostrar uma coisa que provavelmente vai destravar a sua cabeça. E aí, no final, eu vou falar as conclusões sobre as vantagens e desvantagens disso que eu vou te dizer aqui agora, tá bom? Porque tem algumas vantagens você investir aqui no Tesouro e tem algumas desvantagens você não investir nele. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar uma outra visão. E se, talvez, você soubesse investir em ações? Se você tivesse aprendido a investir em ações agora, ou você tá no caminho para aprender aí, você tá se esforçando para criar uma carteira para sua filha, porque você tá tentando fazer o melhor negócio para sua filha, não é verdade? Beleza, então e se você, ao invés de comprar o Tesouro, se você comprasse a ação? O que será que daria? Se. E aí eu fiz uma simulação, onde eu peguei os mesmos R$ 48.000, ó, tá vendo aqui? 47.999,98, os mesmos 48 mil aqui do Renda Mais. E aí eu investiria esses R$ 48.000 em ações, para o que aconteceria talvez daqui a 18 anos. Será que daqui a 18 anos faria mais sentido eu ter investido no Tesouro ou nas ações? Como eu não sei ler futuro, na renda fixa a gente consegue simular, né? Por que o Tesouro Direto te dá uma calculadora para você calcular e simular? Porque é renda fixa. Então se é fixo eu consigo calcular. Quando eu falo da renda variável, eu não consigo calcular. Concorda comigo que eu não consigo calcular? Se eu não consigo calcular, eu tenho que olhar para o passado. Se hoje a Sara tivesse completando 18 anos e eu tivesse começado esse investimento há 18 anos atrás, ou no Tesouro ou nas ações, o que teria dado melhor? Então eu peguei lá, ó, presta atenção aqui. Eu peguei os 48 mil, dividi em 7 ações só, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou te explicar os motivos dessas escolhas aqui: Banco do Brasil, Itaú, Endi, Eletrobras, CPFE, Petro e Vale. Não é nem as ações que deram mais rentabilidade não, viu? Eu não coloquei aqui, por exemplo, eu poderia roubar aqui de vocês, né? Esconder algum tipo de dado. Eu nem peguei aqui, tem algumas empresas aqui, Petro, Vale, Endi, Eletro, andou de lado, quase de lado, né? Quase de lado. Mas eu peguei isso aqui justamente para ser justo, porque você não vai conseguir escolher a melhor ação hoje. Hoje o Léo, se eu fosse montar uma carteira passada, eu não sei se eu poderia escolher a melhor ação. É óbvio que hoje a gente tem vantagem, sabe por quê? Nessa simulação que eu precisei pegar desde 2007 para 2025, vai dar 18 anos certinho, tá? Início de 2007, final de 2025, 18 anos certinho. Se eu fosse pegar hoje, eu teria outras opções de ações. Banco, BB Seguridade não existia lá naquela época, Caixa Seguridade não existia naquela época. Eu nem peguei VEG aqui para não destoar, porque VEG deu muita rentabilidade. Não coloquei Bitcoin, não coloquei nada. Não montei aí, se vocês quiserem eu faço uma simulação depois, montando a carteira como se fosse o Kraken mesmo, que é o meu método de alocação. Aí você ia ver o strike que ia acontecer. Mas aqui eu peguei, se você pegasse só as empresas mais famosinhas da época. Essa aqui era as mais... 2 bancos, 3 elétricas e Petro e Vale. Só para não ficar de fora, as 2 maiores empresas da Bolsa de Valores. Petro e Vale, beleza? E aí eu peguei e separei esses 48 mil em 7 partes iguais. Tá vendo aqui? No Banco do Brasil eu investi 6.800. No Itaú, 6.800, 6.800. Só um aporte único. Do mesmo jeito que seria aqui no Educa Mais, 48 mil de uma vez. Aqui eu aportaria 6.800 em cada uma de uma vez. O que deu? Olha só, de 2007 a 2016, a rentabilidade foi só de 12%. De 2007 até 2016, eu estaria amargando uma lateralização doída. 10 anos. Doída. E aí, de 2016 pra cá, deu uma valorizada. No final, olha lá, simulação 571% de rentabilidade. Será que isso aqui vai aposentar a Sarinha com R$ 3.000 por mês durante 5 anos? Essa que é a dúvida. Será que isso aqui vai aposentar ela? Porque se a gente joga aqui, eu peguei desde 2007, ó, comparei o IPCA mais 7,12 e coloquei o Itaú, que o Itaú foi um dos destaques dessa carteira. O Itaú rendeu mais do que o IPCA mais
mais 7. Só que, será que o Itaú vai gerar renda para aposentar a Sarinha? Porque, convenhamos, eu não posso só pensar na rentabilidade. Eu tô tentando aposentar a Sara durante 5 anos para ela não se preocupar com renda, não é verdade? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos esses ativos aqui, que eu mostrei para vocês, e lancei aqui no Investidor 10. Olha só, eu teria investido R$48 mil, e aí eu teria R$171 mil no final de valorização. Aqui você consegue ver, ó, Itaú, eu teria compro 1.544 cotas, teria esse valor aqui, olha que doideira, né? Você teria investido 6 mil e teria ganhado com valorização 35 mil. Eletrobras, a mesma coisa, Banco do Brasil, enfim, coloquei todos aqui. E aí o importante é a gente ver proveito, porque eu quero ver se eu aposentaria a Sara ou não mensalmente. Olha só aqui, ó, vou pegar aqui e mostrar tudo. Desde 2007, a média em 2007, mensal foi de 141, porque aí, diferente do IPCA+, ele renderia paradinho até 2043, 2043 começaria a pagar. Só que, nas ações não. Se eu investir hoje, próximos meses eu já receberia dividendo. Então, que desde o primeiro mês eu tô recebendo dividendo. E aí, ó, a média foi subindo, tá vendo? Em 2015, a média foi 202 dividendos por mês. Como que estaria isso em 2024? R$894 por mês. E em 2025, R$926 por mês de média. Isso aqui é o que eu teria. Ou seja, se eu fosse aposentar hoje a Sara e eu tivesse a mesma oportunidade de investir no Educa Mais lá atrás, presta atenção que eu vou te falar pra você não entender errado. O Educa Mais teria aposentado a Sara com R$3 mil por mês durante 5 anos. Depois desapareceria. No caso das ações, você viu que veio subindo de 120, hoje já tá em 926 sem precisar aportar mais. R$926 por mês. Só que esses 926, ele continuaria subindo conforme o tempo vai passando e ele não se findaria. É renda eterna. Desde quando ela tiver 18 até quando ela morrer com 130. É renda eterna. E, ponto muito importante, você viu aqui que R$110 mil de dividendo durante esse tempo todo? Eles não foram reaportados. Eu não consigo fazer uma simulação aqui onde eles seriam reaportados para poder ver o quanto que teria de média. Mas perceba, se hoje eu tenho 171 mil de patrimônio e ele tá rendendo 926 de média, se eu tivesse reaportado esses 110, quanto seria, hein? Eu arrisco que passaria dos 2 mil. Ou seja, quase alcançaria o Tesouro Renda Mais. Só que o Tesouro Renda Mais acabaria em 5 anos e isso aqui duraria para sempre. Duraria para sempre. E aqui agora eu quero justamente te mostrar o quão diferente seria se fosse no Renda Mais. Porque o Renda Mais é para aposentar durante 20 anos, que é o objetivo das ações, te aposentar por longo prazo. E aí, aqui o investimento seria 151 mil para aposentar a Sara com R$3 mil por mês durante 20 anos. Ô, vida fácil essa da Sara, né? O que aconteceria se eu fizesse a mesma coisa? Se eu pegasse agora e investisse nas mesmas ações. Só que ao invés de 48 mil, agora eu aportaria 151 mil. Ou seja, ao invés de aportar só 6.800 em cada ação, eu aportaria 21.500 em cada ação. Olha isso. Eu teria 21 mil em Banco Itaú, 21 mil em Banco Brasil, 21 mil em Endi, 21 mil em Eletro, 21 mil em CPFL, 21 mil em Petro, 21 mil em Vale. O que daria? Olha o que é isso aqui, galera. Olha isso aqui. Eu teria um patrimônio de 564 mil. De dividendos, eu teria recebido 271 mil. Aí a gente tá na desvantagem aqui quando a gente compara as ações. Por quê? Na simulação, quando eu faço com o Tesouro Direto, ele se auto-reaplica. Porque ele não paga dividendo, então ele se auto-reaplica até 2043. No caso das ações, não. Esses 271 mil aqui, eu não reapliquei ele. É como se eu tivesse pegado ele e tivesse gastado. Entendeu? É como se eu tivesse pegado ele e comprar tudo de carne, café e gastar tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Teoricamente, você teria reinvestido, beleza? Mas aqui na simulação eu não consigo reinvestir ele. Só por esse fator, você já sabe quem é que ganha, né? E olha que impressionante quando eu vou para Proventos agora nessa carteira, com essas 7 ações, só que agora eu investi 151 mil. Os 151 mil viraram 597 e pagaram um dividendão ali, tá? Então eu vou agora para Proventos. Perceba agora sobre as médias. Olha que bonito isso aqui, galera. Olha que bonito. Lá em 2007, eu tava recebendo 570 por mês de dividendo. Quanto que eu tô recebendo em 2025? Olha a média, 3.277. Só que aqui que tá a diferença, galera. Eu não sei se você tá entendendo isso. A diferença entre o Renda Mais e Educa Mais é que eles vencem. Você vai consumindo o principal e os juros. Aqui é 3.200 agora. A Sara vai ficar 20 anos, mais 20, mais 20, mais 20. A tendência é só ir aumentando, como foi aumentando. Você viu aqui aumentando. Então, a tendência é que daqui 40 anos ela esteja ganhando mais e quando ela falecer, ela passa para outro. Quando o filho dela falecer, se não consumiu dinheiro, passa para outro. Ou seja, é renda vitalícia, né, cara? Essa é a principal diferença. Essa que é a beleza, entende? E aí agora vamos falar então, porque aqui você viu que se for no Renda Mais, a carteira de ações não consegue chegar ao mesmo tempo que o Renda Mais nos 3 mil. Chega aqui nos 926, sem o reaporte de dividendo, óbvio, mas pontos importantes a serem considerados aqui, meu amigo. E agora você precisa prestar atenção pra você não vacilar, porque muita gente vai ver
ver esse vídeo e interpretar do jeito que quer. E aí que começa o lero-lero, né? Pontos importantes. Renda fixa é renda fixa. Não tem como competir contra a renda fixa quando se trata de previsibilidade, quando se trata de certeza, de segurança. Renda fixa é renda fixa. Então, perceba, a gente tá olhando aqui retrospectivamente para as ações, mas rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Então, não tem como a gente fazer essa simulação e falar assim, pô, eu tenho certeza que se eu investir em ações agora, daqui a 18 anos a Sara vai conseguir aí uma renda de 3 mil reais por mês pro resto da vida. Mesmo que não seja 3 mil, seja 2 mil reais por mês pro resto da vida, eu vou ter que complementar com 1.000 reais por mês daqui a 18 anos, durante 5 anos, e depois eu vou conseguir aposentar ela pro resto da vida. Imagina a menina, um menino aí com 20, 23 anos, já com a renda de 2, 3 mil reais. Não acho que você deve dar, mas tem gente, tem pai que quer dar, né? Então imagina, realmente as ações, elas vencem no longo prazo, assim, de maneira esmagadora, esmagadora. Isso porque a minha simulação foi limitada, porque eu não consigo reinvestir os dividendos. Às vezes caiu um dividendo e eu vou reinvestir naquela que eu queria. Às vezes caiu mais dividendo e naquele momento eu não queria reaportar, eu queria investir em outra empresa, né? A gente não fez isso. Nós somos um organismo vivo e a gente, com conhecimento, dá para fazer alguns aportes mais estratégicos. Tô falando que você precisa ser o gênio do mercado, não, não é nada disso. Mas que dá para você, por exemplo, nesse momento, ao invés de comprar Vale aí que subiu para 65, você consegue comprar BB Seguridade que ainda não subiu, ou precisa de um grau de genialidade muito grande para entender que BB Seguridade está muito mais descontada no momento em questão de margem do que Vale, ou do que alguma outra empresa, por exemplo, Taesa 11. Faz sentido você olhar para Taesa 11, você recebeu o dividendo hoje. Faz sentido você comprar tudo de Taesa 11 e não colocar nem um pouquinho, por exemplo, em Petrobras agora que está descontado, ou em Prio 3 se você não gosta de estatal, que está descontado também por conta do Brent Petróleo. Então é sobre racionalidade, né? A gente tá falando de racionalidade. Mas não tem como, não tem como. E aí esse aqui é uma desvantagem das ações, não tem como a gente exigir 3 mil reais no mês. Não tem como. Inclusive você consegue perceber que os meses eles vão flutuando. Olha só que em 2025, em janeiro foi 500 reais. Em março, 4 mil. Então você tem que ser um cara organizado para poder aposentar sua filha assim. Se a gente pega lá a carteira maior, ó, em janeiro foi 1.600, fevereiro 1.500, março 14 mil. Então você entende que aqui você precisa ser mais organizado. E é óbvio que se você está investindo em ações, ao invés de investir tudo na renda fixa, é sinal que você, teoricamente, tem menos pavor do risco, né? Você consegue administrar melhor psicologicamente seus medos. E, teoricamente, você conseguiria controlar também esses proventos. Mas, eu quero até saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não, porque eu não simulei com fundo imobiliário. Eu não simulei com exterior. Eu não simulei nem reinvestindo os dividendos. Eu não simulei. Se vocês quiserem, eu posso fazer outras simulações. Mas eu quero que vocês digitem aqui nos comentários agora se você entendeu a diferença entre o Renda Mais, o Educa Mais, e se faz sentido para você que tá com a filha nascendo agora, ou que já tem 5, 7, 10 anos que seja, se faz sentido você investir ou na renda variável ou no Renda Mais, cada um com as suas vantagens. Renda Mais, previsibilidade, segurança, mas tem a desvantagem de consumir o principal, você não conseguir carregar isso por longo prazo. Na renda variável, instabilidade no pagamento de proventos, não tem constância no pagamento de proventos, é um sobe e desce nos pagamentos de proventos, afinal é renda variável. Você que tem empresa, você sabe, tem mês que você lucra mais, tem mês que você lucra menos. Então os dividendos vão ser diferentes, mês a mês. Só que no longo prazo ela vai repassar o IPCA do mesmo jeito que o Tesouro repassou e ainda vai subir proventos, porque a empresa não tem 100% de payout, então parte fica na empresa, é reinvestido na empresa, que inclusive rende mais do que o IPCA. E principalmente, tá? Agora eu vou dar aqui a principal vantagem das ações. As ações você tem desconto, você tem volatilidade, já que você consegue escolher os seus ativos de maneira muito mais frequente do que nos títulos. Suponha que você começa agora a investir aí no Tesouro Educa Mais com IPCA mais 7,12. Não é garantido de que, imagina, a gente passa 18 anos, você não vai conseguir durante 18 anos possibilidades de investir em IPCA mais 7,12. Então, para você que tem um aporte único, talvez até faça sentido, e você tem aversão à renda variável, talvez até faça sentido de verdade, do fundo do coração, você pegar um Tesouro Educa Mais, por exemplo, se você quer só para faculdade, ou um Tesouro Renda Mais, se você tem capital para poder fazer um único aporte, e realmente seja para você, seja para sua filha, porque realmente estamos com taxas muito altas. Mas se você faz aporte mensal, e principalmente se os aportes são pequenos, minha opinião, renda variável faz mais sentido. É a chance que você tem de multiplicar seu capital, entende? É a chance que você tem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, Léo, mas eu não sei escolher as ações para poder criar a carteira. Tranquilo, eu vou te ensinar amanhã, depois de amanhã e no dia 6, 4, 5 e 6, a gente vai fazer uma minissérie com 3 lives, 2 horas de live cada uma. Não vai precisar pagar nada, é só você vir aqui no YouTube às 8 horas. Vamos ter live, você vai inclusive poder fazer pergunta, eu vou te responder. Ninguém
ninguém faz isso no YouTube. Desse jeito que eu vou fazer, ninguém faz isso no YouTube. Você pode, inclusive, eu quero que você comente se alguém faz isso aqui no YouTube. Eu vou ajudar você a montar o seu plano de aposentadoria, te ensinar a criar um médio de alocação forte, com correlação negativa. Na segunda aula, a gente vai aprender a escolher a ação. Na segunda aula, eu vou te ensinar os indicadores, como que os grandes investidores escolhem as ações. E na terceira aula, a gente vai aprender a calcular valor intrínseco das ações. Justamente para você saber se essas ações que você escolheu tá no momento certo de comprar ou não. Porque sabemos que VEG é uma boa empresa, não sabemos? Mas tá no momento de comprar ou não? Como que eu sei se 41, 42, 45 é o preço justo de VEG ou não? Lá quando chegou a 35, você sabia se estava na hora de comprar ou não? Então é isso que você vai aprender nessas 3 aulas. QR Code aqui, ó, para você se inscrever, tem o link na descrição, não paga nada, é só pra você entrar no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai mandar PDF e material de resumo das aulas. Importante que você esteja lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Falou, valeu!